Fala galera, tudo bom com vocês? Vamos dar continuidade, né? Então vamos para a quarta aula do curso de mídias. Hoje nós vamos falar sobre o componente Yandex Translate. O que ele faz? O Yandex, né, é um serviço web para tradução de textos. E esse componente ele é bem simples de mexer. Vocês vão ver que tem dois blocos praticamente. Você só manda o texto que quer traduzir, a linguagem, e ele retorna uma resposta. Então, ele que é o quarto componente da categoria mídias. Eu já arrastei o componente para cá. Eu estou usando o mesmo aplicativo, né? A mesma tela do exemplo passado, da última aula, para fazer o nosso teste. Só coloquei uma label aqui para aparecer o texto traduzido. Aqui, Yandex Translator, você vai ver que ele não tem propriedade nenhuma. Então vamos para a parte dos blocos. E vamos ver aqui, ó. Ele tem um evento, que é o Goes Translation, que é acionado após a tradução ter sido efetuada, ou seja, após eu ter enviado a minha requisição para o serviço web e a tradução ter ocorrido, ele retorna. Então você tem que usar esse evento aqui para pegar a resposta. Então aqui, ó, tem duas variáveis que ele retorna, que é o código da resposta e a tradução. O código de resposta é aquele código web, por exemplo, quando você pesquisa uma página, aí a página não existe ou não é encontrada, ela não retorna um erro 404, que é o erro quando não encontra a página. Então são esses os códigos que ela retorna. Aqui o método, que é o único método que ele possui, esse Request Translation, que é requisição da tradução, recebe dois parâmetros: linguagem para ser traduzido e o texto que você vai traduzir. Lembrando, ou falando aqui, para quem não tem conhecimento, como você vai efetuar a entrada dessa linguagem. Você tem que usar aquele código de duas letras referente ao idioma. Por exemplo, em inglês, né, o English, ele é o EN, para espanhol, ES, para russo. Aqui, se você colocar o mouse sobre o componente, ele mostra alguns dos códigos, mas isso é muito fácil de encontrar na internet. Por exemplo, Brasil, né, português seria PT. E eu não aconselho vocês tentar fazer o seguinte, que eu tentei aqui, PT-BR, né, que é o português Brasil, porque ele pode receber duas entradas, tanto um código só, né, que é de uma linguagem só, que é o inglês, o EN, ou você pode colocar o idioma do texto original e tracinho o idioma que você quer que ele seja traduzido. Então, por exemplo, de português para inglês, eu ia colocar PT-EN. Eu vou fazer o teste aqui agora. Essa propriedade aqui simplesmente captura o componente. Eu ainda não falei sobre isso em nenhum vídeo, mas não é também necessário agora. Então vamos fazer nosso exemplo. O que eu vou fazer? Quando eu clicar no botão 1, eu vou pedir, né, a requisição, vou fazer a requisição para que ele traduza um texto. Para qual linguagem? Vamos usar o inglês inicialmente. Então vou vir aqui em text e vou colocar em inglês EN. E qual o texto que eu quero que ele traduza? O texto que eu digitar na minha caixa de texto que eu deixei lá, né, na text box. Vou pegar aqui, ó, text, propriedade text da text box 1. Então beleza. E agora eu quero que ele apresente a tradução naquela label. Então vamos pegar o evento que é acionado após esse método também ser chamado, após essa chamada, né? E vamos fazer o seguinte: lembra desse código de resposta? Pois é, o código de resposta referente quando a requisição dá certo é o 200. Então eu vou colocar um bloco de controle condicional aqui, onde eu vou verificar se a resposta, o código de resposta for igual a 200, eu apresento na minha label. Caso o código caso a tradução dê errado, né, o código não seja igual a 200, ele já vai mostrar uma mensagem padrão, falando que
o serviço não está disponível ou algo parecido. Eu vou fazer a comparação aqui em Math, né? Vou aqui nos blocos de matemática, porque eu vou comparar número, então vou pegar aqui se o meu código de resposta for igual a 200. Então vou pegar aqui o primeiro componente e refere-se a um número. Eu vou colocar 200. Se for igual a 200, eu quero que ele mostre na minha label o que? A tradução, correto? Então vou colocar aqui label 1, um text, e eu vou pegar aqui a variável translation, que é a tradução efetuada. Então é basicamente isso, não tem muito segredo. Você pode brincar aí com o idioma. Eu vou fazer o teste e a gente volta para cá. Vamos fazer o teste aqui agora. Eu vou digitar alguma coisa em português. Então vou colocar: seja bem-vindo ao curso de mídias. E vou mandar traduzir. Ele traduziu, como a gente programou, para apresentar naquela label acima da text box. Então vocês viram que é bem simples o componente Yandex Translate, não tem segredo nenhum. Para mais informações sobre aqueles códigos de idioma, vocês podem consultar a documentação, e eu vou deixar disponível após o término deste curso a tradução da documentação de todos os componentes da categoria mídias. Foi isso, galera. Para essa aula nós vamos falando sobre mais um componente. Na próxima aula vamos falar sobre mais um componente de mídias, da categoria mídias, e assim nós vamos fazer até terminar o curso e ter falado sobre todos os componentes. Mais uma vez, lembrando, não deixe de conferir lá no nosso site todos os cursos e outros ainda sobre programação. Tem um curso lá sobre algoritmo para quem quer aprender só a lógica primeiramente, antes de começar a programar. Tem algumas notícias sobre tecnologia. E o mais bacana é que lá no site você consegue fazer o download do material didático dos cursos. Também não deixe lá de dar aquele curtir na nossa página, no nosso canal, né? Não deixe de se inscrever. Lá também tem todos os cursos. E a nossa página, que eu sempre falo que se você tiver com dúvida, procure a gente pela página no Facebook, que é bem mais fácil, a gente responde em pouco tempo. Então, em caso de dúvida, mandem a dúvida na página nossa do Facebook. Então, vou ficando por aqui. Isso foi mais uma aula e até a próxima.